E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive? Preparadas. Hoje a gente vai se aventurar num labirinto que, aliás, molda o mundo de um jeito que talvez realmente nem imaginem. A política na era digital. Vamos desvendar como a internet, as redes sociais e essa análise de dados estão, revolucionando as campanhas políticas e as estratégias de poder no mundo todo. Uma verdadeira revolução. É fascinante e assustador ao mesmo tempo, sabe? É, total. E para a gente entender esse novo mapa da política, a gente vai mergulhar no livro Os Engenheiros do Caos, do Giuliano da Empoli. Não, da Empoli. Ele é, leitura obrigatória para quem quer entender como a política está sendo transformada. É tipo um guia, né? Um guia. Ele analisa a ascensão de figuras como Steve Bannon. Do Steve Bannon. É, o cara por trás da estratégia digital do Trump, sabe? Yeah. E a visão dele de uma rede populista global. É intrigante como o da Empoli traça paralelos com a Itália, sabe? Mostrando como essas ideias se espalharam e encontraram terreno fértil em outros países, tipo um vírus, né? É, tipo um vírus se espalhando. E falando na Itália, o livro, ele, coloca o Matteo Salvini, da Liga Norte, como um dos personagens mais emblemáticos dessa nova era política, né? Sem dúvida. E descreve como ele usa as redes sociais de um jeito, impressionante. Usando medo, sabe? Sim, E incitando o ódio racial para fortalecer a base política dele. É, e o que me choca é como ele usa até crimes menores cometidos por imigrantes para criar, vídeos curtos e impactantes, sabe? Reforçando a ideia de ameaça constante, mesmo que estatisticamente a ameaça seja pequena. Caramba. E o movimento 5 estrelas, o M5S, também entra nessa onda populista que varreu a Itália, né? Sim, o M5S. O da Empoli destaca o Gianroberto Casaleggio. Casaleggio. Que construiu uma máquina política poderosa usando a internet e algoritmos de forma inovadora, né? É, o Casaleggio foi um visionário. Ele percebeu o potencial da internet para mobilizar as massas e construir um movimento fora dos moldes tradicionais, sabe? Uhum. Ele e o Beppe Grillo, o comediante que virou o rosto do M5S, né, criaram uma plataforma que canalizava a frustração das pessoas com a classe política, prometendo soluções simples para problemas complexos, sabe? Aquela coisa. Mas a sacada da Casaleggio foi entender que a internet sozinha ela é fria, sabe? Distante. Ele precisava do Grillo para injetar paixão e energia no movimento. E essa combinação se provou extremamente eficaz. E essa mistura de frieza dos dados com o fervor da retórica populista, né? É poderosa, muito poderosa. Poderosa. E o livro também explora como esses líderes populistas, eles se aproveitam da psicologia da raiva e do medo para mobilizar os seus apoiadores. Sim, o medo, a raiva, as emoções. É fascinante como as redes sociais amplificam essas emoções, criando, bolhas, sabe? Que só reforçam crenças e preconceitos. Vira um ciclo vicioso que polariza o debate público. E para a gente entender melhor a raiva e o papel que ela tem na política, o da Empoli nos leva numa viagem pela história, com insights do filósofo Peter Sloterdijk. O Sloterdijk. E o livro dele é sobre a história da raiva. O Sloterdijk argumenta que a raiva sempre esteve presente em todas as sociedades, alimentada por quem se sente prejudicado, excluído, ignorado. Isso. E ele faz um paralelo interessante. Mostrando como a Igreja Católica no passado e os partidos de esquerda mais recentemente funcionaram como bancos de raiva, sabe? Canalizando esse sentimento para fins religiosos ou políticos. Nossa, que analogia poderosa. e o livro também destaca como a cultura do imediatismo, impulsionada pela tecnologia, molda as expectativas políticas, né? A internet, os smartphones, nos acostumaram a ter tudo na mão de forma rápida e fácil. E essa mentalidade se estende para a política. As pessoas querem soluções instantâneas para problemas complexos. E os líderes populistas, eles se aproveitam disso, né? Prometendo resultados rápidos, mesmo que isso signifique simplificar demais a realidade. É como se a política tivesse virado um aplicativo, né? Você clica, escolhe o que quer e espera que a solução apareça em segundos. Exatamente. E essa impaciência, ela abre espaço para líderes populistas que prometem romper com o sistema, drenar o pântano, né? Mesmo que isso signifique enfraquecer as instituições democráticas. E falando em romper com o sistema, o livro ele nos apresenta o conceito de verdades alternativas, que são cruciais para criar coesão dentro desses movimentos populistas. Eles constroem a sua própria realidade, né? O livro mostra exemplos de como isso pode ser eficaz. Essas verdades alternativas, elas são narrativas que distorcem os fatos, muitas vezes criadas para reforçar preconceitos, alimentar teorias da conspiração. Funcionam como uma cola que une os membros do grupo, criando um senso de pertencimento, de identidade. O livro cita vários
vários exemplos de verdades alternativas, né? Desde a negação da mudança climática até crenças em conspirações globais envolvendo, sei lá, elites e minorias. E o preocupante é que essas narrativas se espalham rapidamente nas redes sociais, amplificadas por algoritmos que priorizam o engajamento. Não importa se a informação é verdadeira ou não. É como se a gente estivesse entrando numa era de pós-verdade, né? Onde as emoções, as crenças pessoais têm mais peso que os fatos. E para ilustrar o poder de manipulação das redes sociais, o livro menciona um estudo do MIT que mostrou a rapidez com que as fake news se espalham online. Fake news. Superando até as notícias reais. É um alerta sobre como as plataformas digitais são vulneráveis à manipulação. As fake news, por serem mais sensacionalistas, acabam sendo compartilhadas com mais frequência, criando um ciclo vicioso que distorce a percepção da realidade. A gente precisa ficar de olho nisso, né? Com certeza. E para completar nosso arsenal de estratégias populistas, o livro nos apresenta Arthur Finkelstein. O Finkelstein. Um mestre da manipulação que influenciou figuras como Viktor Orbán, na Hungria, e Benjamin Netanyahu, em Israel. O Finkelstein, ele já era mestre em manipulação antes mesmo da internet. Ele era especialista em campanhas negativas, explorando as divisões da sociedade, pintando os oponentes como elitistas, desconectados do povo. Ele sabia como ninguém mobilizar o ressentimento, o medo para fins políticos. O livro detalha as táticas do Finkelstein, né? Sim. Mostrando como ele moldou campanhas vitoriosas na Hungria e em Israel, usando temas como imigração, terrorismo e a suposta ameaça de minorias e grupos progressistas. É um manual de como usar a divisão e o medo para conquistar o poder. Parece que a gente está entrando num jogo perigoso, né? E essa jornada pelo lado obscuro da política digital, ela nos leva agora a um novo campo de batalha, a análise de dados. O livro explora como físicos e estatísticos viraram peça-chave nas campanhas políticas modernas, usando a ciência para prever e manipular o comportamento dos eleitores. A era da física política, né? Onde os dados viraram um novo petróleo. E o livro destaca Dominic Cummings, o estrategista da campanha vitoriosa do Brexit no Reino Unido, como um exemplo de como essa nova abordagem está mudando o cenário político global. O Cummings é descrito como um gênio da análise de dados, né? Que usou ferramentas como o Lookalike Audience Builder do Facebook para identificar e influenciar eleitores indecisos. E essa ferramenta, Lookalike Audience Builder, ela permite que as campanhas políticas criem, perfis detalhados dos seus eleitores-alvo, identificando suas características, seus interesses, seus medos. Com essas informações, eles podem direcionar mensagens personalizadas para cada grupo, aumentando o impacto da propaganda. Não é só postar memes, né? É sobre microtargeting. Exatamente. O livro mostra como eles usaram essa ferramenta para encontrar pessoas suscetíveis a essas mensagens e influenciar suas decisões. É como se a política tivesse virado um jogo de xadrez, né? Onde cada movimento é calculado por algoritmos e estatísticas. E o livro sugere que essa tendência vai aumentar nos próximos anos. Com a inteligência artificial, machine learning tem um papel cada vez maior nas campanhas políticas. Mas será que estamos indo para um futuro onde as eleições são decididas não pelo debate de ideias, mas pela manipulação de algoritmos e emoções? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. A tecnologia, ela pode fortalecer a democracia, mas também pode enfraquecê-la. Depende de como a gente usa. É verdade? E para ilustrar a imprevisibilidade do cenário político atual, o livro usa o conceito de política quântica, inspirado na aleatoriedade da física quântica. Política quântica. Interessante. Descreve um mundo de realidade fragmentada, com cada um vivendo na sua própria bolha de formação. A verdade se torna líquida e a manipulação da percepção vira a principal arma política. É um cenário complexo, né? É difícil de navegar. Para a gente ter uma ideia de como essa nova era política funciona, o livro conta a história curiosa dos gatos pretos no Reino Unido. Gatos pretos. Parece bobo, mas mostra como a cultura digital pode ter consequências inesperadas. Curioso. Os abrigos de animais no Reino Unido registraram um aumento grande no número de gatos pretos abandonados. E sabe por quê? As pessoas não querem adotar gatos pretos porque eles não ficam bem em fotos nas redes sociais. Sério, que coisa. Mostra como esse negócio vai fundo, né? Se a cor de um gato pode ser influenciada pela cultura digital, imagina o impacto que ela tem nas nossas decisões políticas. É verdade. A história dos gatos pretos é uma metáfora para a era da política quântica. Um mundo onde a realidade é moldada por algoritmos, filtros e pela busca incessante por curtidas nas redes sociais. Um futuro incerto e desafiador, que exige da gente uma postura crítica consciente em relação à informação que consumimos e às decisões que tomamos. Concordo. A gente precisa estar atento aos mecanismos de manipulação que estão sendo usados contra nós. Buscar fontes de informação confiáveis e diversificadas. Questionar tudo.
E o mais importante, defender os valores democráticos e lutar contra o ódio, a intolerância e a desinformação. Sem dúvida. A era da política quântica é um teste para a democracia. Cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que a razão, o diálogo e a busca pela verdade sejam mais fortes que a manipulação e o caos. Os Engenheiros do Caos, ele ilustra bem essa fragmentação da realidade, né? Com exemplos da ascensão da direita alternativa no ZY e do movimento 5 Estrelas na Itália. Essa polarização, né? Exatamente. Ambos os movimentos se aproveitaram da crescente desconfiança nas instituições, na mídia, né? Construindo narrativas que colocavam o povo contra as elites. E as redes sociais, né? Tipo, amplificando tudo isso. Viraram um megafone, né? Criando essas bolhas de informação que só reforçam as visões de mundo pré-concebidas. E aí fica difícil, né? O diálogo entre diferentes perspectivas. A gente vê muito disso hoje em dia. Dificulta o debate. E nesse cenário, os fatos acabam sendo menos importantes que as emoções, né? A verdade, ela passa a ser moldada pela percepção individual. E aí cada um com a sua verdade, né? E a manipulação da informação, ela vira a principal arma política. O livro, ele dá vários exemplos de como essa manipulação acontece, né? Sim, sim. Desde a disseminação de fake news até o uso de bots e trolls para influenciar a opinião pública. A gente tem que lembrar que essa manipulação, ela não se limita a um lado do espectro político, né? Tanto a direita quanto a esquerda usam essas táticas, adaptando-as aos seus objetivos, às suas narrativas. É dos dois lados, né? Dos dois lados, infelizmente. E o que deixa essa nova era política ainda mais complexa é a influência, né, crescente de atores externos, né? Governos estrangeiros, empresas de tecnologia que usam as redes sociais para interferir em eleições, para moldar a opinião pública globalmente. É um cenário geopolítico em constante mudança. As fronteiras entre o real e o virtual se diluem. E a disputa pelo poder, ela se torna cada vez mais difusa, difícil de entender. E aí, o que a gente pode fazer para se proteger dessa manipulação? Né? Para garantir que a democracia não seja, destruída por essa nova forma de fazer política. A chave é desenvolver uma postura crítica, né? Em relação à informação que a gente consome online, questionar as fontes, buscar diferentes perspectivas. A gente não pode ser ingênuo, né? Não. E estar atento aos sinais de manipulação. O uso de linguagem emotiva, a descontextualização de fatos, a disseminação de teorias da conspiração. Não, a gente precisa ser quase um detetive digital, né? Investigando as informações, as fontes. Um pouco disso. E além de nos protegermos individualmente, né? A gente precisa fortalecer as instituições democráticas, criar mecanismos para garantir a transparência, a responsabilidade no uso das redes sociais para fins políticos. Seria como criar um sistema imunológico para a democracia, né? Para ela poder se defender desses ataques digitais. Boa analogia. E para isso é fundamental um debate público amplo, bem informado sobre o impacto da tecnologia na democracia, envolvendo governos, empresas de tecnologia, especialistas, a sociedade civil. A gente não pode deixar que as decisões sobre o futuro da nossa democracia sejam tomadas só por um pequeno grupo de pessoas, né? Exatamente. E nesse debate, a gente precisa ter em mente que a tecnologia, ela não é neutra, né? Ela pode ser usada tanto pro bem quanto pro mal. A forma como ela moldará o futuro da política, ela depende das escolhas que a gente fizer hoje. A gente que decide, né? No fim das contas. E o da Empoli, ele traz de volta o Arthur Finkelstein. Oh, Finkelstein! Para ilustrar os desafios dessa nova era política. O mestre da política negativa, né, que moldou campanhas vitoriosas para líderes como o Viktor Orbán, na Hungria, e o Benjamin Netanyahu, em Israel. No livro, detalha as táticas dele, né, mostrando como ele explorava as divisões sociais, o medo, o ressentimento, para construir narrativas que beneficiavam os clientes dele. Ele era um mestre em identificar e explorar os pontos fracos da sociedade, usando a propaganda política para mobilizar eleitores com base em seus medos e preconceitos. Ele basicamente transformava as inseguranças das pessoas em votos, né? E ele fazia isso com uma maestria assustadora. Um gênio em simplificar questões complexas e criar slogans memoráveis que ressoavam com o público, mesmo que isso significasse distorcer a realidade. E o que torna o Finkelstein ainda mais intrigante é que ele era um personagem, cheio de contradições, né? Sim, sim. Um judeu homossexual que ajudava a eleger políticos ultraconservadores com agendas muitas vezes contrárias aos direitos LGBTQ+, a políticas de inclusão. Um pragmático, um artista da manipulação. Ele via política como um jogo de poder ser vencido a qualquer custo. Os fins justificam os meios, né? E a história dele, ela nos mostra como a busca pelo poder pode levar indivíduos brilhantes a usar suas habilidades para fins, digamos, questionáveis, corroendo os valores democráticos, a ética na política. A gente viu isso em vários momentos da história, né? Infelizmente, sim.
E o livro nos faz pensar, né, até que ponto a busca pela vitória eleitoral justifica o uso de táticas que exploram o medo, a divisão, a desinformação. É uma pergunta que cada um de nós precisa responder, como cidadão, como eleitor. A gente tem essa responsabilidade, né? Sim. E essa reflexão ela nos leva ao cerne do debate sobre a era da política quântica. Como garantir que a tecnologia seja usada para fortalecer a democracia e não para destruí-la. É o grande desafio, né? E para navegar nesse mar de incertezas, de desafios, o livro ele nos oferece algumas bússolas, né? A primeira bússola é a consciência de que a gente está vivendo numa era de manipulação em massa, onde a informação é usada como arma política. A confiança, o senso crítico, eles são essenciais para a gente se proteger da propaganda, da desinformação. É como se a gente tivesse que desenvolver um radar para detectar as fake news, né? As tentativas de manipulação. Exato. A segunda bússola é fortalecer a educação para a mídia, pensamento crítico, né? Capacitando os cidadãos a identificar e analisar as informações que eles consomem, para que eles possam tomar decisões conscientes e informadas. Então você precisa se tornar mais alfabetizado digitalmente, né? Para entender como as informações circulam online, como elas podem ser manipuladas. Perfeito. E a terceira bússola é exigir dos nossos líderes políticos, das empresas de tecnologia que atuem com responsabilidade, com ética, né? Promovendo a transparência e o diálogo, a busca pela verdade em um espaço público digital. Cobrar dos poderosos que eles usem a tecnologia para o bem da sociedade, né? E não para os seus próprios interesses. Exatamente. A era da política quântica ela é um teste para a resiliência da democracia. E o futuro, ele depende da nossa capacidade de se adaptar a essa nova realidade, defendendo os valores democráticos, construindo um espaço público digital mais justo, transparente, inclusivo. E o da Empoli, ele vai ainda mais fundo, sabe? Explorando a ascensão da política do apito de cachorro, como ele chama. Política do apito de cachorro. Que nome, hein? O que seria isso? É uma metáfora, na verdade, que ilustra como a comunicação política ficou mais sutil, sabe? Codificada nessa era digital. Mensagens que parecem, inofensivas para o público em geral. Mas, na verdade, carregam um significado oculto para grupos específicos, ativando, assim, seus preconceitos, seus medos. Entender? É como se fosse um código secreto, um apito que só os cachorros, ou seja, o público-alvo, conseguem ouvir. Exatamente. E o livro, ele argumenta que essa tática ela é usada para mobilizar eleitores sem afastar o eleitorado moderado, permitindo que políticos defendam posições extremistas sem parecerem extremistas. Manipulando as pessoas pelas beiradas, sem que elas percebam, né? E o problema é que essa política do apito de cachorro, muitas vezes, ela usa a desinformação, a manipulação dos fatos, né? Criando um terreno fértil para fake news e teorias da conspiração. Parece que a gente está vivendo num jogo de sombras, né? Onde a verdade é distorcida e a manipulação, ela reina. E os engenheiros do caos, ele nos alerta para a necessidade da gente estar atento, né? A essa nova forma de manipulação política. Aprendendo a decodificar essas mensagens, sabe? Subliminares, e questionar as fontes de informação. A gente precisa ser mais crítico do que nunca, né? Não aceitar tudo que a gente vê, ouve online como verdade absoluta. Exatamente, ter em mente que nem tudo que a gente vê, ouve nas mídias sociais é o que parece. Por trás da superfície podem se esconder agendas ocultas, estratégias de manipulação. E o da Empoli, ele apresenta os atores, né, que estão moldando essa era da política quântica. Os estrategistas digitais, os influenciadores, os trolls, os bots. Uma galeria de personagens, né, fascinantes e assustadores, que mostram como a política se transformou num campo minado, onde a verdade é uma moeda de troca e a manipulação é a regra do jogo. É de dar medo, né? Saber que tem gente que se dedica a manipular a opinião pública e destruir a democracia. Pois é. Mas e aí o que a gente pode fazer para garantir que a democracia não seja engolida pelo caos da era digital? É a pergunta de $1 milhão, né? O que a gente, como cidadãos comuns, pode fazer para combater essa máquina de manipulação? Os engenheiros do caos, ele nos convida a uma reflexão profunda, sabe? Sobre o papel da tecnologia na sociedade. E nos desafia a construir um futuro onde a informação ela seja usada para empoderar os cidadãos e não para manipulá-los. A gente precisa retomar o controle da tecnologia, né? E usar ela a nosso favor para fortalecer a democracia, construir um futuro mais justo, transparente. Exatamente, é um chamado à ação, sabe? Para que cada um de nós faça a sua parte, buscando informação de qualidade, combatendo a desinformação, defendendo os valores democráticos, exigindo dos nossos líderes que eles ajam com ética, com responsabilidade nesse espaço público digital. Acho que essa é a principal lição que a gente tira desse mergulho, né? Nessa da política quântica. A responsabilidade de cada um de nós na defesa da democracia. Concordo. E para finalizar, deixo uma pergunta para você que está nos ouvindo. Em um mundo onde a realidade ela é moldada por algoritmos
e a verdade ela se torna fluida. Qual o papel da razão, do diálogo, da busca pela verdade na construção de um futuro mais justo, transparente e democrático? É uma pergunta que fica, né? Que nos desafia a buscar respostas, a agir, para construir um futuro melhor. E com essa provocação, a gente encerra nosso mergulho profundo nesse tema tão complexo, tão urgente. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e que ela inspire vocês a se engajarem na luta por uma democracia mais forte, mais resiliente nessa era digital. Até a próxima.